O YouPix inaugurou esse ano uma parceria super legal com o Ibope Mídia e o Conecta aí, para fazer estudos exclusivos sobre o comportamento de vocês. O que vocês pensam, o que vocês fazem na internet, tentar entender esse fuzuê que está rolando ali fora, que está rolando aqui dentro, o que significa tudo isso. E hoje é assim, o lançamento, o big lançamento da primeira pesquisa que a gente fez em conjunto. Então eu queria chamar aqui a Juliana Savaia, que é gerente de Learning e Insights do Ibope Mídia, e o Yuri Calebo, que é BizDev e Marketing do Conecta. Vem pra cá, Juju, pegue seu microfone. Você que sabe. Alô? Alô? Yuri Calebo, que é BizDev e Marketing do Conecta, também no palco. Pegue aqui. Alô? Bem-vindos. Cara, eu estou muito Alô? feliz e emocionada de estar lançando o nosso primeiro estudo aqui. Que ele vai ter vários learnings, insights e coisas malucas. Deixa eu contar um pouquinho para vocês como a gente se dividiu. A parte da Ju, do Ibope Mídia, foi até o banco de dados mundial intergaláctico deles e fez várias perguntas diferentes que a gente pensou para entender vocês. E a parte do Yuri, eles foram até vocês, todo mundo que é leitor, que acompanha o YouPix, e eles fizeram uma pesquisa exclusiva com a galera do YouPix. E a gente vai comparar os dois resultados, porque vocês, eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas vocês são diferentes do resto da galera. E isso é legal, vocês se entenderem por que a gente está aqui e a gente se conecta tanto. Então, como a gente está atrasado, eu vou deixar vocês bem-vindos. Alô, alô? Estão me ouvindo? Bom, eu ia começar com a dança do leleco-leco aqui, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. E como a gente tem pouco tempo, vocês vão me ouvir na versão speed. Eu vou contar alguns resultados aqui sobre esse nosso estudo. Testando, vamos ver. Aê! Então, o objetivo dessa apresentação é mostrar algumas informações, uma amostra mesmo. O estudo levaria séculos, porque os jovens são bem complexos para serem desvendados. Mas a ideia é, então, contar um pouquinho do jovem digital brasileiro. E aí eu comecei a questionar o que é ser jovem. E aí a gente foi buscar, então, essas informações na própria internet sobre a percepção do que é ser jovem. Então, alguns diziam, olha, ser jovem é um estado de espírito. Outros, é ser bem informado, atualizado, é não ter medo de errar, é saber se divertir, é ter liberdade de se expressar. E aí, no meio de tudo isso, eu falei, bom, na minha concepção, o que é ser jovem é você ter a chance de fazer escolhas. Você ser o dono das suas próprias escolhas e do seu destino. E aí eu estava saindo do Ibope na sexta-feira passada, super atrasada. Era dia de rodízio, manifestação, o Ibope ali na Paulista, enfim, é um palco para a gente assistir tudo de camarote. E aí eu vi essas duas meninas aqui, caminhando ali no Conjunto Nacional, e eu vi um momento em que uma disse para a outra assim, vamos sair dando boa noite para todo mundo? Aí a outra, boa noite para todo mundo. Ela falou, vamos dar boa noite para todo mundo e ver o que acontece. E aí eu comecei a seguir as meninas. E aí elas passavam e falavam assim, boa noite. E aí as pessoas, algumas davam boa noite de volta, outras se assustavam, outras ignoravam. E eu falei, nossa, para mim ser jovem é exatamente isso. É você escolher o que você vai fazer e você ir atrás daquilo que você quer. Para mim foi a metáfora perfeita. E como é que é os jovens nos dias de hoje? Então, para começar, eu vou passar um vídeo agora para vocês, super curtinho, contando uma história aqui do que é ser jovem sob a perspectiva de um jovem. Pode colocar play, por favor. Salut, j'ai entre 15 et 30 ans et je fais partie de la génération Y. Pourquoi Y? Parce que celle d'avant, des gens nés entre 1960 et 1980, s'appelait la génération X. X parce que paumé, sans but et sans repère. Bref, fin du colonialisme, guerre froide et chute du mur. Alors qui suis-je si je suis né entre 1980 et 2000? Eh ben, je suis de la génération Y. En gros, j'ai pas connu le communisme qui fait peur, ni les menaces de bombes atomiques, et souvent je me pense plus intelligent que mes parents. Y pour why, parce que j'ai beaucoup de mal à respecter un ordre s'il m'amène à me demander « Hein? Mais pourquoi ?» En fait, je suis quasiment né avec un ordinateur dans les mains. J'ai commencé à petite dose avec un abonnement ADSL 56K, 1 heure par mois. Quoi? 1 heure par mois? Ah ouais, d'accord. C'est là où j'ai appris que l'ICO c'était un labrador, que j'ai chatté sur Caramel, MSN, Skype, puis Facebook, que j'ai téléchargé sur Napster, Casa, Imul, puis Torrent.
À l'époque, je finissais le serpent sur mon 3310, je trichais en cours avec ma TI 89 et j'écoutais mon iPod à la récré, ou mon mini-disque, ou le Discman. Walkman? En terminale, le prof de philo me demandait si les nouvelles technologies n'empêchaient pas les gens de communiquer. Je connaissais pas la réponse, mais j'avais déjà deux vies, une réelle et une connectée. Aujourd'hui, je sonde mes connaissances sur Facebook pour une colocation, je vends sur eBay, je partage en peer-to-peer. Je n'ai jamais vraiment compris comment marchait Wikipédia, mais je l'utilise en permanence. Mon smartphone est ma troisième main, et quand il tombe en panne, je suis moins efficace. Je me demande pas si c'est bien ou mal, je sais juste que je vis avec mon époque. Alors je te préviens, je ne me satisferai pas d'une vie qui ne me conviendra pas. Je changerai 10 fois de boulot s'il le faut. Je suis conscient du monde dans lequel je vis et j'aspire à le changer. La portée de mes actes est 1000 fois supérieure à celle de mes aïeux. J'arrive sur le marché du travail avec une arme qui changera le monde. C'est que je suis connecté. Car en fait, c'est ça la génération Y. C'est être connecté. Sinon, je fais des smileys aussi. Bem, então, na verdade, eu poderia só deixar o vídeo, que ele já contou bastante do que eu vou dizer. E pensando especificamente do Brasil, a gente, analisando as principais regiões metropolitanas, 17% da população são esses jovens de 18 a 25 anos, ou seja, 12 milhões de brasileiros. A classificação econômica é muito parecida com a da população, sendo que aqui a gente tem 36% de AB, 53% de classe C e 90% vivem em uma casa com até 3 pessoas contribuindo financeiramente. E como é que vive o jovem brasileiro? Então, 54% vivem com os pais, mas tem 5% que moram sozinhos, 21% moram com outras crianças, ou seja, né, terrível, porque as crianças querem mexer em tudo desse jovem, 48% moram com outros adolescentes, o que é mais terrível ainda, 76% são solteiros, mas já tem 21% desses jovens que já são casados. E, vamos lá. Bom, eu posso dizer também, enquanto a apresentação entra, eles concordam abaixo da média que a casa é o melhor lugar do mundo, mas, por outro lado, concordam acima da média de que adorariam viajar e conhecer outros lugares. Então, é muito interessante, porque se a gente perguntasse se o quarto é o melhor lugar do mundo, esse jovem diria que sim, mas a casa não é o melhor lugar do mundo, definitivamente. E aí, quando a gente... Deixa eu ver aqui se está passando. Vamos lá. Aí. A escolaridade desse jovem... Opa, agora foi rápido demais. Bom, mas 26% sabem inglês, 15% sabem espanhol, 62% já trabalham, sendo que quase 90% trabalham em tempo integral e tem 38% que não trabalham. E aí, nesse caso, eles são ou estudantes em tempo integral, 40% estão desempregados e desse 10% estão à procura de emprego. O interessante é que esse jovem ele é economicamente ativo. A renda média familiar dele é de 820, renda média pessoal é de R$820. E aqui é interessante porque, além dele já ter essa independência financeira, ele também tem muita responsabilidade. Então, 23% são chefes de família e ainda tem um percentual grande que são pais ou responsáveis por alguma criança do domicílio. Bom, e o que é consumo para esse jovem, né? De fato, esse jovem, ele é muito conectado, ele é muito antenado, ele está sempre à frente do tempo, isso inclusive é ser jovem também. A gente pode dizer que ele é multicanal, ele é global e ele é digital. E ele quer, na verdade, fazer parte. Tanto que quando você faz um comparativo entre o velho consumidor, ou até um paralelo mesmo, e o novo consumidor, a gente vê que os novos consumidores, eles são muito mais informados, eles são muito mais engajados com as marcas, eles são muito mais antenados, eles buscam autenticidade, são envolvidos e independentes. E aí é isso, claro, tudo isso é levado a apoiá-lo no momento de decisão de compra, porque ele tem poder de compra também. Então, 61% fez compras pessoais no último mês, 30% fez compras em lojas de departamento e compras em shopping. Além disso, esse jovem valoriza o crédito, porque como não era para ser, ele gosta de consumir, 57% tem cartão de crédito, 26% tem um cartão de loja, e aí a percepção do jovem é que com o cartão de crédito ele pode comprar coisas que normalmente ele não poderia.
Em contrapartida, tem 4% que adquiriu algum empréstimo ou pode ser que esteja realmente endividado. E a experiência e relacionamentos são fundamentais para a decisão de compra. Só para entender esse gráfico de maneira bem rápida, a gente tem aqui embaixo as categorias de consumo, então alimentos e bebidas, refrigerantes, roupas e por aí vai. E aí os fatores de decisão de compra para cada uma dessas categorias. Então, o que a gente observa é que, para, por exemplo, amizade, que está aqui nessa linha, e família, são extremamente relevantes para esses jovens, assim como também a própria experiência anterior. E aí, depois disso, vem as mídias, como, por exemplo, nesse caso, a internet, que é muito forte, principalmente para automóveis, equipamentos de TV, telefone celular, turismo e viagem. E, nesse caso, a internet, ela não é só uma ferramenta para buscar informação, mas ela é uma ferramenta para trocar informação. Porque caso a experiência aqui, e até mesmo de algum familiar ou de algum amigo, a sua própria, não tenha sido positiva, automaticamente você vai usar a internet para fazer a sua reivindicação. E aí, o que é comunicação para esses jovens? Dá para começar, aqui eu tenho um vídeo do caos da informação, mas eu não vou poder passar porque a gente tem pouquíssimo tempo, mas a informação, na verdade, ela é o fio condutor da comunicação. Tanto que quando a gente avalia o processo da informação ao longo do tempo, a gente vê que primeiro a gente tinha aí os sinais, né? A sinalização, os tambores e sinal de fogo, que aí não atingiam mais do que poucos metros e depois se perdiam no tempo. Depois disso veio o alfabeto, que foi quando efetivamente as ideias foram organizadas e a gente começou a estruturar o pensamento, a fala e a comunicação. Depois disso, o nascimento da imprensa, a comunicação em massa com o telégrafo, que efetivamente revolucionou, e, por fim, o transmídia, que são o consumo jornal, revista, internet, televisão e todo esse mundo caótico de informação que a gente vive atualmente. Esse jovem, ou seja, vocês, e eu estou fora desse target dos 25 anos, é extremamente multimídia, tanto que quando a gente compara o consumo desse jovem comparado com o total da população, ele é maior, por exemplo, para a mídia extensiva, ele é maior para a internet, ele é maior para a TV paga e ele é maior para o cinema. E o que acontece é que o jovem, além disso, ele consome, além dele ser multimídia, ele consome mais de um meio por vez. Então, não é que ele consome cada meio isoladamente, ele é multimídia mesmo. Então, mais de 60% habitualmente usa mais de um meio ao mesmo tempo. E é claro que tem alguns facilitadores da conexão nesse processo, porque esses jovens, eles têm tablet, eles possuem TV digital e acesso à TV paga, são internautas, navegam em redes sociais, baixam vídeos, possuem smartphones e telefone celular. E aí, na mídia, a gente está dizendo que a gente está entrando numa nova era, que é a era do tradigital, onde as pessoas elas consomem não só o meio na sua forma tradicional, como, por exemplo, um jornal impresso, mas também o meio em sua forma digital. E nesse caso aqui, para a TV, por exemplo, a gente tem 86% dos jovens que consomem somente em formato tradicional, mas 11% consomem no formato tradicional e digital. Para jornal, por exemplo, tem 14% dos jovens que só consomem jornal no formato digital. Para rádio, 9% consomem tradicional e digital, e revista, uma curva muito parecida com a rádio também, 5% consome somente no formato digital. Então, com isso, a gente vê que não só o comportamento está mudando, mas os modelos de negócio para a mídia também. Opa! E com isso, a gente pode dizer que o infinito ele ganha novas dimensões. Então, 1 exabyte levava 1 ano para trafegar na rede em 2001. Depois ele passou para 2004, levava 1 mês. Em 2007, nossa, vai ter toda uma animação aqui, gente. Vamos lá. Em 2007 levava 1 semana e em 2013 leva um dia. Ou seja, o mesmo volume de informação que trafegava na rede em 1 ano em 2001, leva hoje 1 dia para ser consumido, compartilhado, trafegado. E a mobilidade, ela é essencial para esse jovem. Tanto que aqui,
O Wi-Fi é uma senha que está todo mundo pedindo. Esse uso de conexão wireless, ele é maior para esses jovens quando você compara com as outras faixas etárias. Por quê? Porque esse jovem, ele quer registrar a experiência dele. Exatamente como ele toma decisões, ele muda sua atitude, seus hábitos e comportamentos. Claramente, a mobilidade é parte fundamental. E aí, só fazendo um comparativo, tem uma foto bastante interessante aqui, da minha equipe de Learning and Insights, que está aqui, inclusive, nos prestigiando. O comparativo entre a posse do Papa Bento XVI com a posse do Papa Francisco é evidente o quanto isso foi registrado, o quanto essa experiência foi gravada. A mesma coisa você vê no número de posts da própria experiência das pessoas que estavam lá nesse momento. Eu, inclusive, tive a sorte de estar em Roma no dia do primeiro discurso do Papa e eu era uma dessas pessoas aqui. Então, hoje em dia, as experiências elas são muito mais retratadas. Por isso, a mobilidade é tão importante. E isso é possível devido, obviamente, às mídias sociais. E aqui, nesse caso, 92% dos jovens navegaram ou navegam frequentemente em mídia social. O relacionamento nesse contexto é vital. A gente pode dizer que as mídias sociais são o pulmão da internet para esse jovem. Cada participante possui, em média, 352 amigos. Aqui, com certeza, deve ter gente que tem muito mais amigos. Só que na hora de interagir, efetivamente, ele interage com 31. E isso é muito interessante, porque lá no começo a gente adicionava todo mundo, né? O porteiro do prédio, sei lá, quem não era tão amigo. E depois de um tempo a gente começou a ficar mais seletivo. E é isso que está acontecendo agora. E é interessante também, porque tem até uma foto aqui. Vamos lá. Que antes de existir a foto-lembrança, muito antes, né, antes do século XX até, as pessoas registravam as fotos e elas não sorriam nas fotos. Porque a melancolia era extremamente sedutora. Quanto mais séria e mais triste as pessoas parecessem numa foto, melhor. Deixa eu, aqui. Então, se você reparar nas fotos, antes de ter a foto-lembrança, as câmeras digitais, quando as câmeras ainda eram muito estáticas, as pessoas raramente, eu nunca vi uma foto de alguém sorrindo. O que acontece é que depois, hoje em dia, depois da foto-lembrança, a felicidade ela é usada como arma de sedução. Tanto que se o seu amigo está muito reclamão, muito de mau humor, a tendência é que você exclua o post desse amigo ou tire esse amigo da sua rede de contatos. Então, hoje, a gente pode dizer que a felicidade ela é usada para seduzir os outros, ela é o passaporte para isso, e a rede social é o palco perfeito para isso acontecer. E quando a gente observa as principais atividades realizadas nas redes sociais, a gente tem como primeiro lugar ler posts das pessoas, compartilhar fotos, ver fotos de outras pessoas, como a gente vai ver aqui em seguida. Então, você primeiro quer ver foto das pessoas, depois você quer ler atualização e, principalmente, expressar opinião. Tanto que essa pesquisa aqui ela foi feita em meados de 2012 e, hoje em dia, se a gente fizesse, e a gente está refazendo o estudo, esse percentual de expressar a opinião sobre assuntos que vão de política a programas de TV, ele seria muito maior. E esse poder do coletivo, a gente observa que é responsável por grandes mudanças. Então, fazendo uma analogia aqui com a pirâmide de Maslow, só para finalizar a apresentação, se a gente tivesse essa mesma pirâmide e traduzisse isso para a linguagem digital ou para o contexto digital, na base da pirâmide, onde estão as necessidades fisiológicas, a gente teria o site. Depois, na segurança, a gente teria os blogs. Em seguida, nos sociais, nas necessidades sociais, a gente teria Wikipedia, Yahoo Answers e tudo mais. Em seguida, no status e autoestima, as próprias redes, onde você facilmente atinge o seu aspiracional. Nas redes você pode ser quem você gostaria de ser e não necessariamente quem você é. E por último, e não menos importante, a gente teria aqui na autorrealização o ativismo digital, que é algo muito forte, cada vez mais, principalmente para a gente que está no Brasil, vivendo esse momento tão especial. Então, a gente está diante de um empoderamento desse jovem que reconhece o poder, que tem força e, claramente, de um novo comportamento, uma nova postura, uma nova sociedade e até mesmo uma nova cultura. E a cultura é o mais difícil de mudar. E o que a gente está fazendo exatamente, os jovens,
é de mudar essa cultura e de criar um outro patamar cultural dentro disso. Então, claramente, a gente começa a vivenciar mudanças em todas as esferas e transformações igualmente importantes. Então, eu finalizo com uma frase do Clay Shirky que diz que a revolução não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas, acontece quando a sociedade adota novos comportamentos. Nada adiantaria a gente ter tantas ferramentas importantes para se comunicar se a nossa atitude perante a comunicação não fosse tão singular quanto é. Muito obrigada. Nem sei quanto tempo eu levei, mas foi assim, super speed, né? Agora, Franco, seja bem-vindo. É a outra apresentação, vamos lá. Sim. Funciona? Pode ir. Se você ficar daqui é melhor. Oi? Alô? Ok. Bom, boa tarde, pessoal. Já vou começar a falar para vocês que eu fui importado no Brasil, eu não sou brasileiro, faz 2 anos, daí é bem possível que vocês vão perceber um sotaque bem exótico, é o sotaque de um belga morando no Brasil. A gente vai falar um pouco do jovem digital brasileiro, que é uma apresentação, um estudo que a gente fez complementar com o estudo do Ibope Mídia. Vamos falar um pouco mais de preferências, de hábitos, vários assuntos diferentes. E é possível que às vezes tenha uma pequena diferença entre números que você vai ver na nossa apresentação, que na apresentação da mídia, é porque esse estudo foi feito com a base do YouPix, na verdade, o pessoal que visita o website do YouPix, e foi complementado com os internautas em geral. Daí, vamos lá. O perfil desse estudo, só para introduzir, a gente falou, na verdade, com pessoas entre 15 e 33 anos, daí são realmente os jovens mesmo. Tem um pouco mais mulheres do que homens, e principalmente em termos de região, a gente ficou bem igual à população do Brasil mesmo. Tem um pouco mais pessoas do Sudeste, mas isso é normal. Quando vamos falar em termos de ocupação, a maioria das pessoas dentro da nossa mostra trabalham meio período ou período integral, e o resto estuda, é estagiário, procura trabalho, procura estagiário, é isso. Falando um pouco mais daquelas pessoas, mesmo trabalhando tempo integral, meio período, a maioria das pessoas que a gente entrevistou moram ainda com os pais. 73% moram com os pais. E isso não só é o fato como as pessoas mais jovens, né, os teens, mas pareceu que até as pessoas de 30 e 33 anos, quase metade deles ainda mora com os pais, que é um percentual bem alto. Desses 73%, 41% das pessoas falaram que eles querem sair da casa dos pais assim que possível. 6% falam que eu não quero ficar na casa dos meus pais no máximo possível, quero ficar aqui, sei lá, para sempre. E os outros, na verdade, eles estão esperando o momento certo para sair da casa dos pais, que geralmente é casamento, amigos que querem morar juntos, mudar de cidade para o trabalho, esses tipos de coisas. Falando um pouco mais em trabalho, nós perguntamos para as pessoas o que para você, qual é a característica principal que uma empresa ideal tem que ter para você querer trabalhar lá, que ter interesse de trabalhar lá. Apresentamos uma série de razões, de características, e a característica mais importante é que a empresa tem que ter um ambiente criativo e inovador. O que também é importante para essas pessoas é a oportunidade de carreira e, em terceiro lugar, salários e benefícios. Percebemos aqui que as pessoas mais novas, mais jovens, têm uma tendência de escolher ambiente criativo e inovador como a característica mais importante que uma empresa tem que ter. Pessoas um pouco mais velhos já, entre aspas, já têm mais preferência para salário, benefícios e carreira.
Ainda mais falando de trabalho, principalmente do tempo, né? Como é que as pessoas estão dividindo o tempo entre a vida pessoal e a vida profissional? Parece que a maioria fala que é importante realmente ter um equilíbrio entre os dois lados, né? A vida pessoal e profissional. 56% tenta equilibrar essas duas, porém, mesmo assim, 33% indicam que a vida profissional ocupa a maior parte da vida deles. Então, mesmo trabalhando pleno tempo, mesmo sendo jovem, mesmo estudando, a maioria das pessoas tenta equilibrar, mas tem uma grande parte que fala que, olha, a minha vida profissional é o mais importante. Tem uma tendência também entre os teens, os mais jovens, que eles não mais separam tanto os dois lados, né? Eles falam que, oi, por mim, a vida profissional e pessoal está tudo misturado, na verdade. Eu não separo mais as coisas, faço tudo ao mesmo tempo. Falando de um assunto um pouco diferente, um pouco outro assunto, a gente pediu também para as pessoas, você já cometeu algum ato ilegal? Que poderia ser, né, fumar maconha, coisas assim, pequenos. E 32% das pessoas falam que sim, eu já cometi algum ato ilegal. O que foi interessante é que no base UPix, essa tendência é um pouco mais alta, mas percebemos em geral que entre as pessoas do UPix, as pessoas têm muito mais cabeça aberta, têm mais ideologia, estão mais cabeça aberta, são mais criativos. Então tem uma conexão lá que eles já estão experimentando um pouco mais com diversas coisas. 14% das pessoas no ano passado falaram que eu dirigi quando eu estava bêbado, depois de beber bebidas alcoólicas. 42%, porém, do lado bom, fala que não, eu nunca, no ano passado, dirigiu depois de beber, nem eu, nem ninguém da minha família. 23% costumam fumar maconha, que é uma taxa bastante alta. 41% fala, eu já experimentei, e 25% fala, nem nunca experimentei. Em termos de bebida alcoólica também, 56% das pessoas falam que eu costumo beber bebidas alcoólicas, e 67% das pessoas falaram eu costumo beber juntos com meus pais. O que foi engraçado é que entre os teens de 15 até 19 anos, também 31% fala que eu já costumo beber bebidas alcoólicas com uma certa frequência. E em 60% dos casos, até com os pais. Daí tem uma diferença também na sociedade, que os pais não mais têm também cabeça fechada, né, como 10, 20 anos atrás, que eu não podia beber alcoólicos, agora já está tudo mais flexível. Bom, falando de um assunto que todo mundo sempre acha interessante, 19% das pessoas falaram que nunca transaram. Lógico que tem uma relação com a idade, né? Pessoas 15 até 19 anos, 57% falam, olha, nunca transei, nunca fez. Isso desce com a idade, mas mesmo com pessoas 30, 33 anos de idade, parece que 1% nunca nunca transou. Daí, tadinhos, né? Mas, enfim, acontece, parece. A idade média é de 17 anos, que é comparável com os outros países, eu acho que é um pouco a média mundial. Bom, continuando um pouco sobre o assunto, se a gente perguntou, bom, você já experimentou, quais são suas experiências sexuais? Parece que 14% já beijou alguém do mesmo sexo. Isso é mais comum entre mulheres e a geração Z, né, que são pessoas até 23 anos. 16% já beijou ou até já fez sexo com alguém do mesmo sexo. E isso é mais comum entre os homens. Parece que os homens não são felizes com o seu beijo, né? Querem mais coisa. Enfim, 69% falou que ele nunca fez e os outros são pessoas que não preferem responder ou sei lá o quê. Geralmente a gente já sabe em qual categoria eles pertencem, né? O que foi o que surpreendeu um pouco a gente é que continuando sobre o assunto de sexo e relações sexuais, 54% falou que eu sempre uso camisinha. Porém, tem 18% que fala que nunca usam e 17% que usam quando lembrar.
Isso foi uma surpresa, realmente. A gente ficou quase caiu da nossa cadeira, né? Falando que, nossa, 18% nunca usa. Enfim, é um percentual bastante alto. Além disso, 58% das pessoas já marcaram um encontro pessoal com alguém que conheceram na internet. Isso também entra um pouco naquele assunto que o jovem é muito mais focado no internet, no mundo digital, né? Até fazer amizades ou outras coisas, eles encontram as pessoas no internet. Porém, mesmo encontrando as pessoas na internet, mesmo fazendo brincadeiras, 46% das jovens brasileiros, jovens digitais, falam que quando eu casar, eu quero uma cerimônia tradicional. Eu quero tudo, eu quero a igreja, quero que tudo seja perfeito, né, como nos filmes. Isso é um pouco assim quase contraditório, mas ao mesmo tempo é bonito, né, casar dessa forma. Falando um pouco dos medos dos jovens brasileiros, a gente apresentou uma bateria de statements, né, de 10 assuntos, para eles falar, olha, qual é seu principal medo na vida? E parece que os jovens estão mais preocupados de não atingir os objetivos pessoais na vida, juntos com não ser feliz na vida, que é mais ou menos um pouco a mesma coisa, né? E além disso, um grande medo é perder familiares e amigos. Não atingir meus objetivos profissionais também, por muitos jovens, já é uma preocupação importante. E ficar doente ou incapaz. O último, demais, vira mais importante, na verdade, quando a pessoa já tem uma idade, já é um pouco mais velho, o que é normal, né? De mais velho que a gente é, de mais que a gente fica preocupado com essas coisas. Sobre conversa, como que as pessoas preferem conversar, porque tem muitos mitos, né, sobre os jovens, principalmente a geração Z, que fala, esses jovens eles não querem mais se comunicar pessoalmente, eles querem comunicar via Facebook, via Twitter, via WhatsApp, SMS, eles não gostam de comunicar pessoalmente. Bom, essa mita parece que é mentira, não é verdade. 53% das pessoas realmente preferem conversa pessoal, né? Não preferem conversar via internet, porém 45% se sintam mais à vontade para conversar por meio das redes sociais do que pessoalmente, o que é um percentual bastante alto mesmo, né? Continuando um pouco sobre a conversa, a vida social, como as pessoas interagem, 68% das pessoas gostam de sair com amigos, balada, bares, eventos sociais, o que é normal, né? A maioria das pessoas gostam. Porém, 78% falam que gostam principalmente de fazer programas reservados com poucas pessoas. Festas em casa, jantares, viajar, ir para Rio de Janeiro, sei lá. Mas isso também é interessante para saber que os jovens eles gostam mais de um ambiente um pouco mais fechado, um pouco mais privado para se relacionar e para se encontrar. Falando das redes sociais mesmo, perguntamos para as pessoas quais redes sociais que eles usam, né, onde eles acessam. E, bom, como todo mundo provavelmente já sabe, o Facebook é realmente muito forte. 95% dos jovens até 33 anos usa Facebook. Skype, Twitter, Internet Banking, WhatsApp. A maioria das pessoas usam. O que aqui está em verde são as ferramentas, plataformas que o pessoal do UPix, as pessoas que costumam visitar o website, etc., eles usam muito mais essas ferramentas em verde do que o internauta em geral. Por exemplo, Skype, Twitter, WhatsApp, blogs, Instagram, LinkedIn. O pessoal UPix é muito mais forte nessas plataformas, usa muito mais, tem muito mais interesse também do que o internauta em geral. Em geral, todos se interessam por tecnologia, não tem ninguém, o 0% que falou, eu não me interesso por novas tecnologias, todo mundo se interessa.
Porém, só 17% são early adopters. São pessoas que falam, quando sair uma nova coisa, sair o novo iPad, o novo iPhone, sei lá o que, o novo Samsung, eu vou comprar. 45% são followers, são as pessoas que falam, eu vou comprar, mas eu não vou ser o primeiro, vou esperar, vou ver como que os outros se dão com aquelas novas tecnologias, vou ver se funciona bem, depois eu compro. E 28% são pessoas que falam, olha, eu me interesso, quero conhecer, quero saber mexer nessas coisas, mas eu não vou comprar. Quando a gente fala da autopercepção das gerações Z e Y, a gente, na verdade, apresentou uma série de statements para essas pessoas falando isso tem pouco a ver com você, muito a ver com você, muito pouco. E parece que 95% indicou que, na verdade, ser viciado em tecnologia, você percebe como ser uma geração viciada em tecnologia e uma geração também consumista. 49% das pessoas também falaram que, na opinião deles, são gerações alienadas, né, que vivem num mundo deles um pouco diferente. 52% falou que são gerações com ideologias políticas e 63% se auto-afirmou como ser envolvida com problemas sociais e ambientais. Desculpa. Quando, porém, isso são pessoas que falaram que isso tem a ver comigo ou tem muito a ver. Realmente tem a ver comigo. Quando a gente tira as pessoas que falaram tem a ver comigo, mas deixa só as pessoas falaram que isso realmente tem muito a ver com essa geração, realmente a autoafirmação muito forte, a gente está percebendo que essas afirmações, 64% e 66% falam que são gerações viciadas em tecnologia e são gerações consumistas, porém, elas são muito menos convencidas do que são gerações alienadas, com ideologias políticas e envolvidas com problemas sociais e ambientais. Então, realmente, o que é mais forte é que essas gerações são percebidos por eles mesmos como gerações viciadas em tecnologia e consumistas. Entre as pessoas entrevistadas, 68% têm cartão de crédito. Mesmo entre pessoas 15 até 19 anos, 40% ou mais têm cartão de crédito, que é um percentuagem muito alto. Minha primeira cartão de crédito chegou quando eu tinha 27 anos. Imagina, é 10 anos mais cedo que hoje em dia os jovens têm cartão de crédito. Sobre ideologias políticas, 55% das pessoas falaram que eles participaram das manifestações as últimas semanas. Isso também na base UPix, a percentuagem é muito mais alta, as pessoas são mais engajadas e realmente saíram nas ruas as últimas semanas. O que é muito bom. Eu sou gringo, mas eu também estava lá protestando com vocês. Bom, é isso mesmo, gente. Isso foram os dados que a gente, lógico, coletou muitas mais informações, mas esses eram os principais. Vocês vão ver que você já pode participar também de uma pesquisa Conecta, tem vários banners, a gente está distribuindo flyers. É só, na verdade, escanear o QR Code e você já vai poder participar de uma pesquisa nossa também. O Conecta-I é uma plataforma de pesquisas online do Conecta, que é uma nova organização do Grupo Ibope. Daí fiquem de vontade de participar também. Obrigado. A gente tem tempo para uma pergunta? Tem uma pergunta. Você quer fazer? Corre aqui então, peraí. Você falou que você quer ou você estava levantando a mão? Oi, boa tarde. Então, eu sou estudante de publicidade na área de planejamento. Então, assim, esses dados eu acho muito interessantes. Encaixa... Oi, som. E eu vi e me identifico muito, acho que os dados a geração Y mesmo, bate direitinho. Só que eu tenho uma dúvida, porque é a minha classe C+, classe B, classe A. Eu sinto falta, já até em trabalhos que eu fiz, dados sobre os jovens da classe D e E, que são diferentes. Eles consomem diferente,
eles pensam diferente, eles agem diferente, eu não sinto tanto empenho em ter essa pesquisa com esses dados. Eu queria saber de vocês se há um movimento para começar a ver essas outras gerações ou não, e se não tiver, por que essa geração jovem, mas de classe mais baixa, ela acaba sendo excluída do processo e atrapalha muito em publicidade, quando a gente tem que fazer uma campanha mais voltada para eles, é muito difícil achar dados e achar direitinho o que o consumidor dessas classes querem. Som, aqui esse funciona. Oi, não, excelente pergunta. Na verdade, a gente tem sim estudos. Esse mesmo estudo ele pode ser reproduzido para cada uma das classes socioeconômicas, mas durante o processo de análise, a gente foi buscando se tinha alguma diferença tão significativa, porque como a gente está falando muito de um comportamento, a gente viu que não tem coisas tão díspares, assim, essa vontade de trabalhar num lugar criativo de repente, ou a vontade de consumir com o cartão de crédito, eu posso consumir coisas que eu não consumiria, ou o fato de estar numa mídia social, isso não muda muito, porque assim, o ser jovem é isso que permeia, independente da classe da qual ele está inserido. Agora, o que muda são as possibilidades dele, porque aí realmente, talvez ele vai acessar, ao invés dele ter um smartphone, ele vai ficar muito mais dependente de uma lan house, que a gente vê que, inclusive, já está mudando. O acesso domiciliar está crescendo muito, enquanto o acesso de internet em lugar público está diminuindo. Então, assim, a gente tem alguns estudos, então, você querendo, a gente consegue, sim, fazer para esse mesmo banco de dados, isso é super possível. E o que a gente vê nessa questão que você disse, muitas vezes eles são excluídos, é que aí depende muito do target da campanha. E aí é uma coisa que vai muito depender mesmo do contexto ao qual esse jovem vai ser inserido. Mas o que a gente vê no sentido de comportamento não muda. Por exemplo, se a jovem de 18 anos ela adora usar maquiagem, a diferença é que uma vai comprar um rímel da Lancôme e a outra vai comprar de uma marca mais popular, mas ambas estarão usando rímel. E o que a gente mostrou aqui é exatamente a vontade de usar rímel, e não necessariamente a marca de rímel que elas usam. É só um exemplo. Então, tudo é possível, sim, e aí é claro que isso vai ser adaptado, dependendo do contexto. Bom, Bia, cadê você? A Bia é super multitasking, né? Ela é tipo uma fumaça, assim, ela sempre está nos lugares, volta, sai, chega. Estou ali fazendo tantas coisas ao mesmo tempo. Eu estou 7 palcos ao mesmo tempo. Foi bom a nossa pergunta única. Desculpa, pessoal, que não dá tempo de perguntar mais, que a gente atrasou tudo, foi culpa minha, porque eu estava realmente por aí. Mas a Ju e o Uri, eles vão estar à disposição de vocês para mais perguntas, para aprofundar isso. Se você trabalha em agência, em cliente, precisa de pesquisa, está querendo entender o comportamento do jovem, chama a gente, que a gente vai fazer isso com vocês a partir de hoje. Esse foi o grande lançamento e inauguração. Eu quero agradecer demais, Ju e Yuri, obrigada.